Você conhece a maldição por trás da série Arnold? Dana Plato, a atriz que interpretava a Kimberly na série, perdeu todo o dinheiro e precisou atuar em filmes pornográficos. Isso sem contar a morte trágica dela. O Gary Coleman, o próprio Arnold, também perdeu todo o dinheiro dele depois de sofrer um golpe e precisou trabalhar como segurança de shopping depois de ter sido um dos atores mais bem pagos da televisão. Arnold, sem nenhuma dúvida, cara, é a série mais amaldiçoada da TV. Porque dos 4 protagonistas, 3 estão mortos e 3 tiveram uma vida infeliz. E tudo isso foi por causa da série. Quem diria que essa série, cara, que popularizou um dos memes mais importantes do Brasil, é o Now the World Don't Move. Now the world don't move to the beat of just one drum. Seria tão amaldiçoada. Essa, meus amigos, é uma versão do Arnold que você não conhece. Eu sou o Jusenei, tu tá no Projeto Coneta e bora falar sobre a verdade por trás de Arnold. A série Arnold, o Willis e o Arnold são adotados pelo Sr. Drummond depois de perderem a mãe e passam a viver uma realidade diferente, já que o Sr. Drummond é muito rico. E apesar do Arnold ser um personagem muito feliz na série e carismático também, a vida do ator Gary Coleman, que interpretou o próprio Arnold, não foi nada fácil. Antes de completar 17 anos, o ator foi submetido a 2 cirurgias de rim. Isso porque ele sofria de nefrite, que é uma infecção renal, e por isso ele precisava fazer cerca de 4 hemodiálises por dia. E por causa dessa doença, isso impediu o crescimento do ator, né? Pode ver que durante as 8 temporadas, o Arnold, o Gary Coleman, não cresceu. Ele sempre teve o mesmo tamanho, devido a uma condição genética chamada de glomerulosclerose segmental focal. Apesar dessa doença ter sido um grande problema para o ator, isso também ajudou o menino a conseguir o papel do Arnold na TV. Que além deles terem visto carisma no menino, também foi visto uma oportunidade de, opa, a gente vai pegar um ator que aparentemente não vai envelhecer, e isso é muito bom pro programa, sabe? Sempre manter a mesma cara. Então a série Arnold conquistou muito a audiência, e entre os anos 70 e 80, o Gary Coleman foi um dos atores mirins mais bem pagos da TV. Entretanto, a série chegou na 8ª temporada e foi cancelada por baixa audiência. E adivinha quem levou a culpa? O próprio Gary Coleman, já que a produção começou a apontar para ele como o principal culpado do mau desempenho do programa, já que ele não era mais tão fofinho quanto nas primeiras temporadas, né? Porque ele, apesar de não crescer, tinha mudado de aparência, e isso consequentemente não atraía a audiência, né? Não era o roteiro que caiu a qualidade, a culpa era do ator. Então ele acabou perdendo o emprego dele e, para piorar, ele perdeu quase todo o dinheiro que ele tinha faturado enquanto atuava na série Arnold. O que acontece? Quando o Gary Coleman começou a atuar em Arnold, ele era menor de idade. Então ele tinha uma empresa em parceria com os pais dele, chamada de Gary Coleman Productions. E todos os ganhos que iam para o Arnold, na verdade, eram repassados para os pais dele e registrados no nome da empresa Gary Coleman Productions. E aí acontece que depois dele ter perdido o emprego dele, não ter conseguido mais trabalho nenhum como ator, ele recorreu a esse dinheiro que tinha sido faturado durante todos esses anos na série Arnold, e estimava-se que ele tinha faturado 18 milhões de dólares. Mas quando ele foi sacar esse dinheiro, ele percebeu que só tinha 220 mil dólares lá. O que fez com que o ator percebesse que ele foi roubado pelos próprios pais. Depois ele processou os pais, mas ele não conseguiu nem metade do valor que foi gasto. Só foi devolvido para ele 3 milhões. E o mais bizarro de tudo é que, apesar desses 3 milhões de dólares pertencerem ao Gary Coleman, ele precisou pagar muitos impostos e muitas taxas, fazendo o menino quase falir. E aí, por conta disso, várias polêmicas começaram a cercar o ator. Ele tentou suicídio. Em 1998, ele foi preso por bater em um fã que ficou perseguindo ele em um shopping. E em 2001, pelo fato dele não ter mais dinheiro nenhum, ele começou a trabalhar em um shopping como segurança, porque ele não estava conseguindo nenhum trabalho na área artística. E quando a vida dele parecia que iria melhorar em 2007, quando ele se casou com a Shannon Price, na realidade até piorou pro Gary Coleman, porque a mulher dele traía ele e batia nele. E foi no ano de 2010 que um dos piores acidentes na vida do Gary Coleman aconteceu. Ele caiu da escada e se machucou muito. E ele tinha vários problemas de saúde, então era mais difícil para ele se recuperar. Ele acabou entrando em coma
no dia seguinte no hospital e a esposa autorizou que desligassem os aparelhos dele. Ele acabou falecendo então no dia 28 de maio de 2010 com 42 anos. E existem até rumores, né? Isso é rumor, isso não é um fato verídico, que dizem que pelo fato da Shannon, a mulher dele, e ele viverem brigando, foi ela quem empurrou da escada, com o intuito de conseguir algum benefício com isso, alguma fortuna. Mas é rumor, sabe? Isso não tem nada comprovado. Mas de qualquer forma, isso foi um fim muito triste para a vida de um dos atores mais bem pagos da televisão, né? Dana Plato, a atriz que interpretou a Kimberly Dumont na série Arnold, interpretava uma garota tranquila, comportada, estudiosa. Só que essa personalidade da personagem não fazia parte do caráter da própria Dana Plato, que tem com certeza a história mais triste e mais trágica do elenco inteiro. Isso porque ela já começa sendo gerada de uma gestação indesejada, que a mãe dela engravidou quando tinha só 16 anos e pelo fato de não se sentir responsável por cuidar da filha, colocou a menina na adoção. E aí logo em seguida ela foi adotada pela família Plato. É daí que vem o nome Dana Plato. E a mãe adotiva dela percebeu muita desenvoltura na Dana, que colocou ela para fazer alguns testes, até que de repente a menina estava fazendo comercial do KFC. E a partir dos anos 70 ela começou a fazer vários testes para atuar em muitos filmes famosos. Ela fez teste para atuar em Star Wars, para atuar em O Exorcista, mas ela não conseguia nenhum papel de destaque mesmo. Foi então que no ano de 1978 a Dana Plato foi contratada para viver a Kimberly, que ela acabou encantando a produção pelo jeito espontâneo dela, pela beleza. E aquele elenco do Arnold deu tão certo que durou 8 temporadas, né? Graças a Kimberly, o Arnold, o Willis. E por conta disso, assim como o Gary Coleman, ela conseguiu muito dinheiro e muita fama. Porém, foi exatamente por conta da fama e do dinheiro que isso começou a prejudicar a vida da atriz. Isso porque muito provavelmente os pais dela não geriam a carreira dela como deveria ser gerida, né? Os pais não tinham controle do que a Dana fazia. Acontece que a atriz era viciada em drogas desde os 14 anos, aonde ela mesma alegou que foi o momento que ela teve a primeira overdose. E a produção começou a alegar que teve um certo momento que ficou impossível de se trabalhar com a Dana Plato, que ela chegava atrasada ou ela tinha uns surtos meio psicóticos no meio do set. A gota d'água rolou em 1984, quando ela apareceu grávida. Isso porque a gravidez descumpriria uma cláusula do contrato. Ela não podia engravidar enquanto fazia a Kimberly na série. E os produtores já não estavam gostando muito da menina, do jeito que ela estava se comportando ali dentro, e acreditavam que, tipo, pelo fato da Kimberly, né, que é uma personagem infantil, de repente aparecer grávida, isso vai estragar o programa. O que eles fizeram então foi afastar ela da série, né? Eles demitiram ela por quebra de contrato e ela voltou a aparecer em algum outro episódio, mas não mais como uma protagonista principal. E se a Dana Plato já era meio descontrolada, tudo piorou depois da demissão dela da série Arnold. Ela acabou tendo esse filho, o qual ela engravidou enquanto atuava como Kimberly, e pelo fato de ser mãe muito jovem e ter perdido a mãe adotiva dela, a menina não soube administrar o próprio dinheiro. Então ela perdeu muito do dinheiro que ganhou, perdeu a mãe, se divorciou do marido e o marido quem ficou com a guarda do filho. Isso porque ela foi julgada como inconsequente. E pela falta de dinheiro, a atriz começou a se submeter a papéis muito pequenos de produções medíocres hollywoodianas, até mesmo num filme chamado de Different Strokes, que pra quem não sabe, o nome da série Arnold em inglês se chama Different Strokes. Então eles pegaram o mesmo título, colocaram a mesma atriz justamente para tentar vender o filme. E ela conseguiu um dinheiro legal e percebeu que nesse momento a maneira dela ganhar dinheiro era pousando em revistas como Playboy e chamando a atenção dessa grande mídia. Então apesar da Dana ter juntado um dinheiro até 1991, ela acabou tomando um golpe do contador dela. E assim como Gary Coleman, ela também foi roubada. Ela perdeu 11 milhões de dólares. E muito pelo fato do efeito das drogas e dela ser perturbada, o que ela fez em seguida foi ir assaltar uma locadora lá em Las Vegas, aonde ela acabou sendo presa. E como a imagem dela já estava suja, né, por esses escândalos, por essa gravidez e por ter atuado em muitos filmes baratos, né, que acabam sujando a tua imagem, a Dana Plato
Plato começou a atuar em filmes, tudo em busca de conseguir um grande papel na indústria. E é muito triste ver como essa atriz teve que se submeter a esse tipo de coisa. E mais triste ainda é saber que no ano de 1999 ela faleceu devido a uma overdose. E o noivo dela, o Robert Menchaca, na época, ao invés de socorrer a moça, tirou foto dela porque achou que ela tava zoando. Então o que rolou aí foi um absurdo, cara, porque o filho da Dana Plato, o Tyler, processou esse noivo dela por ter deixado a mãe dele morrer. E a morte da Dana Plato, causada por uma overdose por conta das drogas, pesou tanto na vida do filho dela, que ela teve durante a série Arnold, que ele tirou a própria vida em 8 de maio de 2010, no mesmo mês em que o Gary Coleman também morreu. Isso é triste, cara. Isso é muito triste. E é que nem eu disse, cara, sabe? A morte da Dana Plato não prejudicou só a vida dela, prejudicou a do filho dela. O Tyler tirou a própria vida 11 anos depois da morte da mãe dele, pois, segundo a sua avó, ele nunca tinha superado a morte da mãe. E isso aconteceu no mesmo mês do Dia das Mães. Ele devia estar passando por uma série de problemas muito conturbados ali. O Todd Bryant, que viveu o Willis na série e que ajudou a popularizar aquele bordão lá famoso do Arnold, o que papo é esse, Willis? Que papo é esse, Willis? Também foi um ator que enfrentou vários problemas devido à exposição à mídia cedo demais. Isso porque o ator, durante uma entrevista ao Dr. Ostold, revelou que na infância ele foi abusado. Inclusive, o homem que abusou ele se chamava Ronald e era um cara da própria família, aonde ele cresceu. Ele até revela que ele pensou em não confrontar esse homem da família, que ele queria muito que essa pessoa gostasse dele. Então ele se sentia culpado se ele fosse decepcionar esse Ronald. E o Todd fala que teve um determinado momento da vida dele em que, enquanto ele apanhava desse homem, a mãe dele ouviu o que ele gritava, né? Que ele gritava que esse homem abusava dele, e ela foi até a cozinha e pegou uma faca. E foi graças à mãe do Todd que aquele homem nunca mais pôs as mãos do menino. E pelo fato dessa fase ter sido muito difícil, o Todd revela que durante as gravações do Arnold, ele precisou reviver tudo isso devido a um episódio que abordava esse tema. É porque, pra quem não lembra, o Arnold também teve vários episódios muito polêmicos. Daria até pra fazer um vídeo aqui só de episódio bizarro do Arnold. E se tu iria gostar, deixa aqui nos comentários pedindo, né? Porque se tem gente pedindo, a gente sempre faz. E o episódio específico se chama O Homem da Bicicleta. Esse episódio foi ao ar em 1983 e tinha como objetivo alertar os jovens sobre pessoas mal intencionadas. Nesse episódio tem um homem chamado Orton que se aproxima do Arnold e do Dudley, que é um amigo do Arnold, e esse cara tenta convencer os dois meninos a começarem a beber, mas pede para que os dois não contem para ninguém sobre isso. E aí o que rola é que ele convence os dois meninos a tirarem fotos sem camisa para ele. Pelo fato do Todd ter vivido tudo aquilo com aquele homem da família dele e ter atuado nesse episódio, foi muito difícil pro ator conseguir passar por essas memórias de novo. Entretanto, assim como o Gary Coleman e a Dana Plato, após o fim do programa, o Todd Anthony Brides também teve uma vida muito infeliz. Isso porque ele não conseguiu mais nenhum papel em nenhuma produção de destaque, e pelo fato de estar precisando de dinheiro, o ator começou a traficar drogas. E segundo a Associated Press, em 1999, o Todd foi acusado de tentar matar um traficante, o que acabou levando à prisão do ator. Aos 26 anos, o ator tentou suicídio, mas apesar de todos esses conflitos e vícios com drogas, ele é o único ator do trio de crianças que continua vivo. O Todd conseguiu superar esse vício. Ele relata justamente que ele estava cansado de passar por essa dor e sofrimento sempre, e que largar as drogas era o melhor a se fazer. Tanto que anos depois ele voltou a atuar em várias séries e filmes, como Todo Mundo Odeia o Chris, é um grande exemplo. O único ator do elenco principal que não teve uma vida infeliz após a série Arnold foi o Conrad Stafford, que interpretou o Sr. Drummond. Ele acabou tendo sim um fim trágico aos 84 anos de idade, depois de um derrame cerebral, mas ele viveu uma vida muito tranquila, sem vício em drogas, sem polêmicas. Muita gente acredita que é pelo fato dele ter sido mais velho e saber como a indústria funciona, diferente dos atores mirins, que acabaram sendo seduzidos por algumas más influências, ou às vezes nem sendo seduzidos, né, tendo uma vida realmente infeliz por desventuras de coisas que aconteceram ao longo da vida deles. E essa é a triste história por trás da série Arnold. Se você curtiu o vídeo, deixa um like.